Olá, eu sou a Júlia Rodrigues Mota, mais uma vez aqui, e tô de novo com a Letícia Tomazella, com Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Toda semana a gente está aqui discutindo um aspecto da nossa vida e da vida das mães e madrastas que a gente conhece, para tentar chegar a soluções nesse caminho tortuoso chamado vida pós-divórcio. No episódio de hoje a gente vai falar sobre redes de apoio virtual, como a internet pode ajudar mães e madrastas a se sentirem acolhidas. A gente vai conversar hoje com a Mariana, que vai falar sobre o Somos Madrastas, e com a Aline sobre o Acolhendo Mães. Porque falando sério, né? Quem aí já se sentiu julgada ou diminuída como mulher e por outras mulheres? Todo mundo, com certeza. Oi, Lê. Oi, Mariana. Oi, Aline. Prontas para falar de acolhimento? Oi, mulheres. Aqui Letícia, mais uma vez. Oi pro pessoal que tá ouvindo. Bom, eu acho que hoje as protagonistas do nosso episódio são a Mari, a Mariana e a Aline. Mas eu queria agradecer muito as duas pela participação aqui hoje, mas especialmente pelo trabalho que elas desenvolvem na vida, né, assim, alimentando páginas e redes de apoio que auxiliam tantas mulheres e famílias. Eu já falei isso uma vez, só vou repetir porque eu acho importante. Eu não sou mãe, eu sou madrasta, e como madrasta, logo de cara você entra num mundo muito desconhecido que você não planejou, que você não esperava, e de repente muitas coisas te surpreendem, e como não há nem o reconhecimento da legitimidade desse papel no mundo, ainda há poucos lugares que você possa encontrar auxílio ou pessoas que te compreendam nas suas dores. E aí, pesquisando, na época, eu encontrei o Somos Madrastas, que é a página que a Mariana Camardelli brilhantemente criou e mantém e tudo mais, e que me ajudou muito, e me ajuda muito. Eu sempre compartilho, divulgo essa página para outras madrastas que eu conheço que estão passando por momentos de dificuldade, falo, vai lá que tem muito conteúdo. É uma página que eu já conheço faz um tempo e que eu admiro e gosto muito. E como não sou mãe, eu não conhecia o Acolhendo Mães, mas eu quero dizer a Aline que aí eu passei a conhecer agora. E eu quero dizer que, assim, é muito bonito o trabalho que você desenvolve, e eu espero que as duas redes aí, as de mães e madrastas que a gente está recebendo aqui hoje, e outras várias redes que existem, possam realmente crescer, prosperar e ainda ajudar muita gente, porque rede, realmente eu percebi que rede, pertencimento e acolhimento é tudo para nossa paz de espírito. Então, muito obrigada por estarem aqui, e passo a palavra para vocês. Boa tarde, bom dia, não sei onde você tá aí no mundo. A Ju tá algumas horas diferentes aí do Brasil, morando fora, né? Que bom estar aqui de novo. Tem mais uma mulher incrível aqui nessa roda. E eu acho muito bacana que, apesar de a gente estar longe, a gente virtualmente se encontra nessas rodas femininas, né? E o Somos Madrastas, ele é um projeto que eu criei no ano passado. Ele vem da minha solidão. Ele é um projeto que nasce da minha solidão. Ele demorou 1 ano e pouco para nascer. Foi uma gestação longa de projeto, né? Normalmente os meus projetos, eles tendem a ser mais rápidos, assim, mas ele foi uma gestação muito longa porque ele foi o símbolo da minha solidão, desse lugar de ser madrasta, né? Então a gente não tem... madrasta não tem colo, não tem rede de apoio, não tem lugar na sociedade, né? O nosso lugar na sociedade, ele foi muito desenhado pelo Walt Disney, né? Com a bruxa da Branca de Neve, e a gente se vê sozinhas, né? Então a gente não sabe até onde a gente pode ir, o que é papel nosso, o que não é papel nosso, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E a gente, normalmente, as pessoas não gostam de falar sobre isso. É um tabu que, na minha cabeça, fica perto do falar sobre dinheiro, falar sobre sexo. Ele talvez englobe um outro tabu que tô vendo muitos casos agora, que é o da traição. Então, o tema da madrasta, ele vem ainda carregado com o tema da traição. Ele fica mais doloroso ainda. E eu tô aqui pra gente se resolver como adultos, para que as nossas questões e os nossos dilemas e as nossas tretas não prejudiquem as nossas crianças, porque eu realmente acredito que todas as crianças do mundo são responsabilidade de todo mundo. Então, os filhos da Ju, os enteados da Lê, os filhos da Aline, eles são crianças que fazem parte do meu mundo. E eu preciso cuidar deles também. Então, o Somos Madrastas, ele nasce daí, né? Ele nasce dessa coisa da gente se olhar, se apoiar, se entender melhor e ser melhor para as crianças, principalmente para as crianças.
Olá, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite que a Júlia me fez, né? Tô tendo a oportunidade de conhecer a Letícia, a Mariana aí. E a história do Acolhendo Mães, ele nasce lá no Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro no interior de Santa Catarina. Vendo as demandas que eu tinha, pelo fato de não ter rede de apoio e estar fazendo tudo sozinha, né? Mas uma mulher com uma formação acadêmica, uma profissão, né? Enfim, uma estrutura que me permitia, me dava facilidades. E aí eu pensava nas mulheres que não tinham isso. Então, inicialmente, o projeto ele foi idealizado para formar uma equipe multidisciplinar de mulheres para atender mulheres de comunidades no Rio de Janeiro. Só que eu estava no meu puerpério do meu caçula e com 2 bebês em casa, então isso daí acabou ficando de lado. Eu cheguei a movimentar as profissionais que se disponibilizaram aí para estar no projeto, mas ele acabou não acontecendo. E aí depois eu me mudei para Santa Catarina, pensando nesse momento que eu estava vivendo, eu resolvi colocar o Acolhendo Mães no mundo virtual, porque durante o meu puerpério, os meus 2 puerpérios, eu tinha uma rede de mulheres que a gente se conheceu num grupo de casais grávidos, e a nossa rede era virtual, era o WhatsApp que mantinha ali, então diariamente a gente estava fazendo essa troca, né? Então daí nasceu o Acolhendo Mães, que foi pensado em falar sobre maternidade, e com o tempo isso foi ganhando corpo, eu fui me especializando, me profissionalizando, então hoje o meu trabalho aí é acolher mesmo, né? Porque eu acho que é o que falta, tanto para quem é mãe, agora vendo aí a percepção da Mariana, né? As madrastas também sentem essa solidão que a maternidade, eu acho que em algum momento ela traz isso, né? Para nós mulheres. Parte muito das minhas experiências pessoais, porque eu percebi que no trabalho a gente acaba vivendo sentimentos muito parecidos. Então, as mulheres acabaram criando esse senso de comunidade, né? Porque como eu faço muita interação e tal, então elas vão percebendo que o que elas sentem, outra mulher sente também e outras, então elas acabaram se identificando com isso. Então, tem sido muito interessante conhecer que a minha realidade ela é muito parecida com de tantas outras, né, de famosas, de mulheres em vários níveis sociais. Os sentimentos, eles estão na mesma casa, né? Dizem que as mães só mudam de casa, os sentimentos das mães também, eles são os mesmos, né? Eu gostei que vocês duas pontuaram, tanto a Mari quanto a Aline, a questão da solidão. Eu me sentia muito sozinha quando eu tive o meu filho, porque eu tinha 20 anos e as outras mães tinham mais de 30 anos e eu me sentia café com leite o tempo todo. Então, eu tinha os meus instintos, eu fui estudar pedagogia e eu sentia que eu tinha coisas para falar, mas eu sentia que ninguém estava disponível para escutar, porque a gente fica num pensamento monotemático de que existe uma fórmula, de que se a gente lê todos os livros, de que se a gente tiver a dieta certa, de que se a gente tiver um coração bom, vai dar tudo certo, e acaba não sendo assim. Eu recebi muitas mensagens de apoio à nossa iniciativa de fazer esse podcast, muitas, e também recebi algumas reclamações, poucas, mas recebi. De mães que estão sentindo que se estabelece um conflito de lealdade entre mães e madrastas e que eu, como mãe, tô parecendo que tô no time, entre aspas, das madrastas. E eu acho isso muito chato. E que bom que você que está escutando o podcast, espero que tenham pessoas escutando a gente, mães e madrastas, mas eu queria que você se colocasse num lugar de pensar, assim, seria possível a gente acolher mulheres sem julgar as escolhas dela? O que você acha, Lê? Eu sonho com isso. É o meu sonho esse. É um sonho que, né, a gente tem e está buscando realizar com esse podcast, que é o de unir as figuras femininas e tentar, acho que zerar o julgamento, não sei se vai existir, mas assim, minimizar a necessidade do conflito e do constante embate entre as figuras femininas, porque é sempre, essa cultura ela é tão avassaladora, ela é meio coronavírus, o machismo, porque contamina. Então assim, é tão maluco que se não for porque é mãe e madrasta, as mulheres arrumam um jeito de criar um embate com outras, nós mulheres, né, assim, seja porque a outra, sua amiga ganhou milhões de reais na loteria, ou porque tá gostosa, ou porque, sei lá, e aí isso fica muito claro na figura mãe madrasta. Eu acho que isso é possível, respondendo ao que você está dizendo, a gente conseguir lutar por muito mais união e integração
entre essas figuras, e eu sinto também que é isso que vai ser legal hoje aqui, pensando que a gente tem aqui a criadora de uma rede que acolhe mães e a criadora de uma rede que acolhe madrasta. Eu sinto que a gente pode, com isso, assim, realmente entender que integrar não é unificar totalmente os papéis. São papéis absolutamente distintos, embora haja uma intersecção, já que a Mari mesmo disse, em se tratando do fato de que estamos criando crianças no mundo. Não importa se é filho, sobrinho, se apareceu aqui na porta pedindo comida, quer dizer, são crianças do mundo. Mas assim, uma vez que está claro qual é o papel de cada uma, não há mais a necessidade de embate, há a necessidade de reconhecimento do lugar do outro, do valor do lugar do outro e da escuta com relação ao lugar do outro. Que eu acho também que é isso que baseia a comunicação não violenta ou a mediação de conflito, que é você olhar o outro, tentar achar qual é a ótica dele, e isso também acho que se chama empatia. Então, continuamos lutando por isso. Mari, eu sei que você e a Lê se conheceram através do Somos Madrastas, mas quem tá ouvindo a gente não sabe disso ainda. Você poderia contar pra gente como é que foi que aconteceu o surgimento dessa rede de acolhimento? Você já falou um pouco, mas eu queria que você explicasse pra gente, assim, que tipo de auxílio você presta através do Somos Madrastas. Como é que você pensa nas pautas através de histórias que você recebe? Você já tinha muita coisa na garganta que você queria colocar pra fora? Como é que você tenta fazer essa construção do Somos Madrastas no dia a dia? Bom, respondendo essa pergunta do Somos Madrastas, quando eu comecei, eu falava muito das minhas histórias e de coisas que eu tinha vivido. E com o tempo, eu quis deixar esse projeto com cara de nosso. Apesar de postar fotos de vez em quando, e eu sei que o próprio Instagram, ele melhora a performance de posts que tem foto, por exemplo, mas enfim. Eu sempre quis que ele fosse um projeto nosso, por isso que ele chama Somos Madrastas e não Sou Madrasta, sei lá. Então ele começa muito autobiográfico, porque era o repertório que eu tinha, mas ele vai crescendo e eu tenho alguns dispositivos de receber histórias, de receber vivências de mulheres, que são desde um link na bio, até perguntas polêmicas que eu faço. E assim, eu adoro a polêmica, eu adoro a confusão, eu gosto de falar do que ninguém fala, do que ninguém gosta de falar, porque é aí que tá a questão. O que a gente não quer falar, com certeza esconde alguma coisa que pode ser uma grande oportunidade de evolução pra gente. Então, eu recebo histórias, eu faço perguntas abertas e recebo muitas respostas, mais respostas do que eu sei lidar, na verdade. Pra mim tem um custo emocional bem grande abrir uma caixinha de perguntas, por exemplo, porque tem muitas respostas e às vezes eu não sei lidar com as respostas, no sentido de que eu não consigo responder a quantidade, ou no sentido de que eu tenho certeza que a resposta que eu vou dar não vai ser agradável pra aquela madrasta. Então não é raro eu receber uma resposta de eu fiquei com raiva de você, eu fiquei com ódio de você quando você me respondeu isso. Mas aí eu fui pensar. E aí eu pensei, e aí eu voltei. E eu entendi o que estava acontecendo, o que isso significava na minha vida, né? Eu fiz algumas formações depois de começar esse projeto, porque a minha primeira formação foi como educadora parental e eu senti que isso não era suficiente para atender madrastas. E aí eu fiz mais algumas formações, então hoje em dia tem alguns formatos. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem meditações coletivas, que a Lê inclusive participou. Tem o Insta, né? Eu queria muito estar fazendo eventos presenciais, vou fazer ainda. E eu tô desenvolvendo algumas coisas, principalmente para casais. Porque a experiência que eu tô vivendo e vivendo, porque eu vivo, né, também. Daí na relação heterossexual, quando o homem, ele tem um lugar de culpa na separação, ele pode se tornar muito permissivo. E um pai muito permissivo é muito difícil para uma criança. E, inclusive, a doutora Jane Nelson, que fala da disciplina positiva, ela fala que a permissividade, ela é pior que o autoritarismo, porque ela beira a negligência. E aí, a Aline pode falar um pouco da sua opinião sobre isso, mas o excesso da permissividade, ele tá muito perto da negligência emocional, da negligência psicológica da criança. Não, a criança não pode fazer o que ela quer. Não, a criança não pode comer só o que ela quer. Não.
A não ser que seja minha filha, porque a minha filha quer comer massa e cenourinha de palito, aí pode. Desculpa, gente, só pra descontrair. Mas é isso, assim. Então eu tô buscando várias formas de acolher essas pessoas. Tanto formas gratuitas, com conversas e conteúdo, enfim. E com o tempo, eu comecei a usar as histórias das madrastas pra criar conteúdo. Porque tem situações que eu não vivo. A maioria, assim, eu vivo a minha situação, mas a maioria das situações eu não vivo. Então eu peço permissão. E até, inclusive, esses tempos eu tava falando muito em separação. Tava falando muito da madrasta. Ela tá tão cansada que ela acha melhor se separar. Porque ela não vai dar conta. Ela não vai conseguir, cansou, esses filhos não são dela, ela não vai conseguir. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pros meus pais, pros meus sogros e pro meu enteado mais velho que tem Insta. E eu falei, gente, eu vou começar a falar sobre separação, mas eu não tô pensando em me separar, tá? Tipo, tô bem longe de pensar em me separar. Porque é um... porque você não tem como saber, né? Sou eu que tô escrevendo ali, vai que acha que é indireta. E essa minha busca, ela vem do meu repertório de design, né? Eu sou designer. Então, o designer, quando ele vai criar um produto ou um serviço, a primeira coisa que ele faz é pesquisar. Ele vai ouvir, ele vai entender os usuários. E aí ele cria. Então, o que eu faço é isso. Quanto mais conteúdo eu recebo, é muito desgastante ler e reler e responder e tal, mas é muito bom porque tem material pra criar e quanto mais pessoas eu escuto, mais eu incluo, né? Então, por exemplo, os meus posts agora, eles sempre incluem, eu busco, e se eu não estiver conseguindo me falem, mas eu busco que eles não tenham a heteronormatividade como regra. Então, existem madrastas casadas com mães. E aí, no post do Dia das Mães, eu até falei, você é uma madrasta casada com a mãe e tá tudo bem? Tipo, não tem a briga pelo madrasta e mãe, porque as duas estão na mesma casa. E elas ficaram de me convidar pra festinha delas amanhã, ao vivo no Zoom, vamos ver. Então, de ser inclusivo, de olhar pra todos os perfis e tipos de família e não reforçar padrões, que a gente sabe que o reforço de padrões, ele pode ser muito dolorido, principalmente pras mulheres, né? Aline, eu vou perguntar para você agora, como foi o surgimento dessa rede maravilhosa de acolhimento, o Acolhendo Mães? Como é que surgiu? Como é que você faz o seu conteúdo? Que tipo de casos você atende? Como você atende os casos que chegam para você? Bom, foi um caminho aí, como a Mariana também, né? Eu sou advogada e, na verdade, no início era trocar a conversa, porque o que eu percebo que as mães precisam é dessa escuta, né? Esse espaço de escuta que, como você falou, né, Júlia, no início parece que as pessoas querem palpitar e ninguém tá ouvindo nada do que a gente tá falando. Então eu oferecia de uma forma, até porque eu não tinha a intenção de monetizar. Com o passar do tempo, eu fui buscando as formações, né, e assim como a Mariana, eu escuto muito o que essas mulheres falam, porque daí existe essa identificação, às vezes, né? Muitas histórias eu não vivo hoje, mas o desenvolvimento desse senso de empatia, né? A Mariana começou a falar e eu me empatizei naturalmente, porque o que ela fala, né, é de um lugar que eu jamais tinha pensado, mas eu consigo me colocar no lugar dela e entender isso, né? Então os meus desafios futuros, eles vão ficar muito mais leves diante de ver uma outra perspectiva que eu não tinha. A produção do meu conteúdo, ela é muito baseado no que eu ouço de outras mulheres, tem a ver com as minhas experiências, mas eu tenho carro-chefes aí, né, que é para bater principalmente nessa questão da maternidade romantizada, que uma mulher grávida, ela vai pensar em tantas coisas, quartinho e tal, e ela não entende o que é puerpério, e aí quando acontece o puerpério, ninguém à volta dela consegue perceber o que está acontecendo, e é muito doloroso, é muito difícil processar tudo isso. E às vezes, né, que eu converso com muitas mães aí, é que as pessoas à volta, parece que as mulheres mais velhas se esquecem do que aconteceu, talvez na época delas, elas não tinham esse nível de consciência que a gente tem hoje, sobre o que é o puerpério, o que pode acontecer, trazendo aí, ampliar a perspectiva, porque eu entendo que nesse momento é muito difícil, mas ampliar um pouco, abrir um pouco a caixa para que ela possa entender que talvez as pessoas à volta também não saibam o que fazer. E aí é uma falha de comunicação que fica todo mundo batendo cabeça junto. E eu tenho muitas provocações e reflexões porque eu percebo que as mães estão muito preocupadas em educar os filhos da melhor forma e elas se esquecem
de colocar em primeiro lugar. O lema aí do Acolhendo Mães é: se a mãe tá bem, o filho vai estar bem também. Isso daí eu escutei quando eu tava no puerpério e eu lembro que eu sentia uma raiva tremenda, né? Porque a minha comadre falava isso e eu falava, meu Deus, mas quando que isso vai passar? Eu não aguento mais. E com o passar do tempo, eu fui vendo, hoje eu entendo o que ela fala, né? E nos meus posts, quando eu trago essa história, né, essa bagagem que eu tenho, muitas mulheres se identificam, porque eu sentia raiva do mundo, eu sentia raiva de Deus, eu sentia raiva do pai deles, eu sentia raiva de mim, eu sentia raiva das crianças, porque eu estava imersa em tudo isso e eu não conseguia lidar com isso. Então, nessa escuta ativa, sem julgamento, de entendimento do que está passando na vida dessa mulher, há uma história pregressa, porque se eu julgo, é muito fácil julgar ali o ponto específico que aconteceu. Mas há uma história que permeia tudo isso e que talvez justifique, não que seja certo ou errado, o meu objetivo nunca é achar certo ou errado, mas que vai justificar o que está acontecendo aqui e agora. Uma coisa, né, é sempre pensando, sempre na reflexão que eu trago a essas mulheres, porque elas têm muito essa preocupação da criação dos filhos, você quer ensinar os teus filhos sobre se colocar em segundo lugar, sobre não dizer não, sobre não pedir ajuda, porque eu acho que é um grande desafio aí que muitas vezes a gente não sabe pedir ajuda, a gente não quer pedir ajuda. Né? Isso é um exercício muito do que eu vivi, né? Dos meus processos internos, e aí observando outras mulheres também. Eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho quem cuida de mim também, porque não dá para cuidar de mulheres o tempo inteiro e não ter quem cuide de mim, porque uma hora eu também canso. Também tá difícil, aqui também tá estressante. Eu entendi que eu preciso me cuidar, até porque o meu trabalho é esse. Então, eu gosto muito de fazer esses posts direcionados, de trazer as minhas expectativas, né? Eu fiz aí um post, carta para mãe separada, que estava se separando, e aí uma amiga comentou, Aline, olha ali, as pessoas estão contando a vida delas ali, né? Não é nem no direct, é ali no post mesmo, porque há uma identificação, né, sobre esses processos, porque ali veio uma experiência do que eu vivi, né? E então, assim, o trabalho ele é todo pautado nisso, de entender as dores, e agora eu estou aprofundando aí para trazer soluções, né? Porque eu acho que a identificação vem porque o conteúdo toca, mas eu acho que a gente agora, o meu trabalho está amadurecendo no sentido de que é preciso traçar estratégias para achar soluções, porque o que as mulheres precisam é isso. Não tem rede? Então vamos criar uma rede, vamos buscar uma forma, seja uma rede virtual, seja uma rede presencial, vamos traçar estratégia. Eu não tenho tempo para autocuidado, então vamos traçar uma estratégia aí para criar um tempo no dia. O que você gosta de fazer? Né? Acorda mais cedo ou dorme mais tarde, para que essa mulher consiga ter tanque emocional, nutrição emocional para lidar com os desafios, porque isso não é só para uma mãe, isso é para qualquer pessoa. A gente precisa desse cuidado, desse espaço, e isso percorre muito a minha maternidade também, né? Daquela origem da mãe abnegada, da mãe que deixa tudo pro lado e tal. E hoje eu entendo e percebo, os meus filhos estão crescendo, que a mulher, ela precisa de espaço, até porque a minha rotina com os 2 pequenos e tal. Então hoje eu estou aprendendo a dizer para os meus filhos, não, agora eu preciso ficar sozinha, e eles estão aprendendo a respeitar, né? Que eu acho que muita gente, muitas mães, elas não conseguem entender que não há nada de mal ter um tempo só para si. Inclusive é saudável, porque se eu tenho esse tempo para mim, né, eu consigo estar mais disponível, eu tenho mais paciência, eu tenho mais calma, e tudo vai andando de uma forma mais tranquila no dia a dia, né? Porque a rotina com criança pequena, educar sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis. Inclusive, assim, já aconteceu de vir um homem, o pai, que tinha essa figura de cuidador, eram 2 homens, e aí ele falava, por que você não fala para pais? Eu falei, é porque eu não conheço o universo, mas enfim, né? Quer conversar, vamos conversar, e eu vou tentar te ajudar de alguma forma, porque é a mesma coisa. Então, essa figura do cuidador é algo que, independente de quem faça, atualmente esse papel é direcionado à mulher, então por isso que a gente tem essa identificação, mas cuidar e educar crianças é muito difícil, é um trabalho muito longo, é um trabalho de dedicação que não é, você não tem direito a descanso, você não tem férias. Eu, por exemplo, tenho férias e aí usufruí muito bem das minhas férias quando eu fiquei, mas eu vejo mães aí, eu vou ficar com saudade. Aproveita, vai curtir, vai descansar, vai fazer o que você não pode, para quando as crianças voltarem você tá renovada. Então, assim, né, toda essa produção de conteúdo vem muito baseada tanto nas minhas experiências
experiências e o que eu ouço que as mulheres elas vêm relatando, elas vêm conversando, assim, e algumas mulheres elas são muito presentes, né, porque essa proximidade, assim, às vezes as conversas, assim, surgem algumas coisas, dali eu tiro alguma ideia e produzo um conteúdo que normalmente são insights que saem coisas muito boas. Eu queria agora trazer uma provocação para ler. A Aline falou do puerpério, eu vivi isso também. Eu sentia que eu era a pior pessoa do mundo, porque tô até emocionada, porque eu sentia que eu devia estar curtindo aquele momento com o meu filho e nada me dava prazer. E ter um filho era a coisa que eu mais queria no mundo, assim. As pessoas sonham em ser médicas, em ser astronautas, em ser advogadas. Eu sempre sonhei em ser mãe. Desde pequena, era o que eu queria mais, assim, do que tudo. Mas a provocação que eu quero trazer para Lê é o seguinte, Lê. A gente já conversou sobre depressão circunstancial, que não é uma depressão instalada, mas às vezes você fica com seu tanque de energia baixo e você tem os mesmos sintomas de depressão por uma semana, por 2 semanas, por alguns dias. E a Aline falou do puerpério. Eu queria saber se você acha que para as madrastas acontece um espectro de puerpério, um puerpério circunstancial também. Você da noite pro dia é jogada nas funções da maternidade e você tem que desenvolver os instintos, porque para proteger a cria, a gente tem que ter todos os instintos ligados e você não teve isso com a gestação, mas da noite pro dia você tem que ter instintos, saber se eles não estão dizendo, mas eles estão tristes, se eles não estão se comunicando direito, se o nariz escorrendo vai vir uma febre, são todos os instintos que as mães têm 9 meses para desenvolver e depois durante a criação, e você da noite pro dia tá jogada nessa condição. Então você acha, já que eu levantei essa provocação, que acontece isso, assim, jogada da noite pro dia nessa condição de madrasta? Quem vai poder responder melhor sobre isso é a Mariana, que inclusive, para quem não está nos vendo, mas está ouvindo, a Mari tá fazendo cara de rock and roll. Porque, inclusive, essa reflexão sobre o puerpério, quem me trouxe foi o Somos Madrastas, foi a Mariana. Então ela vai poder responder com realmente muito mais profundidade. Mas eu vou dar, inclusive, como conhecedora e como quem uniu ali narrativas, informações e estudos para poder dar esse aspas diagnóstico. Mas então eu vou falar do que eu vivi na pele, que só naquele post do Somos Madrastas, que foi acho que um dos mais marcantes do Somos Madrastas pra mim, assim, todos que eu vi no Instagram geral. Porque naquele post que a Mariana fez, ela escreve: e o puerpério da madrastidade? A primeira pergunta que ela faz. Aí você já faz, já a trilha sonora é tan tan. Daí já escorre uma lágrima e você já sai gritando pela casa. É quase isso que eu vivi, assim, eu já comecei a devorar aquele post, até me arrepia de lembrar, porque foi muito especial, assim, ter lido, porque aquele post me resumiu o que eu sentia e que não tinha nome. E assim, graças a Deus sou uma pessoa cheia de amigas e amigos, e eu tenho muitas amigas mães, e eu vejo no Facebook mesmo, olha, tô indo na casa da fulana, agora mesmo na quarentena, tô indo na casa da fulana, que é uma puérpera, ajudar ela, quem puder ir lá lavar uma louça, as pessoas se unem, que eu acho super legal. Mas para o meu momento de puérpera não houve nenhuma rede de apoio. Foi um pouco depois, talvez, desses primeiros momentos que eu encontrei o Somos Madrastas. Mas eu ainda tava com aquilo tudo borbulhando. Sim, eu não sou mãe, e a Mariana portanto ela também vai poder falar ainda com mais profundidade esse tipo para fazer o paralelo. E foi o que ela fez no post, lindamente. Mas eu não sou mãe, então assim, o que eu sei foi, eu me apaixonei por um cara, a gente começou a namorar, a gente tá junto até hoje, a gente se casou, e ele tem 2 filhos. E até então você fala, legal, me apaixonei por um cara que tem filhos. Poxa, solteiro, livre, desimpedido, meninos legais que de cara me aceitaram, me adoraram, e a gente brincava. Só que quando você entra no núcleo familiar, assim, você cai realmente de paraquedas, um mundo se abre, e você não planejou aquilo. Você, por exemplo, a Júlia sonhou em ser mãe. Tem mulher também que é mãe e não sonhou em sê-lo, e tudo bem. Mas a partir do momento que você descobre uma gravidez, embora tudo também seja avassalador, mas você tem uma gestação acontecendo. Inclusive chama gestação. Eu gestei o quê? Que alguém me deu tempo de gestar alguma coisa? Eu gestei, olha só, quando eu descobri que estava grávida, entre aspas, eu pari um menino de 12 e um de 7, entendeu? Imagina você abrir as pernas pra sair 2 marmanjos. Dói, cara! E aí a vida começa, e aí é um pré-adolescente, e é uma criança, põe pra dormir, ajuda em banho, e escova o dente mal e tem que voltar.
vai e briga com o irmão, escola de manhãzinha. Aí você começa a se relacionar. E por mais que eu acho que tem madrastas ainda que tem mais dificuldade, por exemplo, quando o enteado te rejeita, que aí realmente é uma situação ainda, acho que ainda mais difícil. No meu caso, ainda bem, não houve rejeição por parte deles, mas houve uma série de coisas, de altos e baixos, conflitos, de entendimento, de aceitação, de integração, pequenos símbolos, tipo o banco da frente do carro, já foi uma questão, porque vem cá, mamãe já não estava mais aqui, o banco da frente era do mais velho, de repente chegou uma outra mulher, perdi o banco da frente, ou seja, ela roubou meu lugar, e foi uma coisa que a gente teve que conversar, uma bobagem, parece uma coisa, né, mas são símbolos, né, eu entrei num turbilhão de emoções, de insegurança, e por mais que a gente não seja diretamente rejeitada pelos enteados, ou por ninguém mesmo, assim, diretamente, tem uma coisa que a madrasta tem, que eu acho, e eu, como eu falei, não posso falar com propriedade, mas eu acho que as mães nunca vão ter, ou vão ter e também de outra maneira, mas não vão ter, que é o seguinte, pra sempre eu vou carregar comigo uma insegurança monstra de se eu me separo do pai deles, perdi a minha família, não tenho mais enteados, eu sou ex-madrasta, existe ex-mãe? Não existe. Existe ex-pai? Até tem uns que acham que existe. Não existe. Pais que estão aí ouvindo, não existe, não deve existir, é errado, é crime. Mas assim, ex-madrasta nem crime é. Ao contrário, assim, a sociedade inteira e às vezes a família inteira ajudam a família a excluir essa pessoa. Então, eu carrego por mais que os meninos me amem, eu acho sim, nossa relação vai ser eterna e que já independe da minha relação com o pai. Pra sempre eu carrego uma insegurança de e o futuro? E o amanhã? E a minha velhice? Porque olha só, que eu acho também um sonho meio besta, confesso, mas eu sei que existe um sonho da humanidade que é ter quem cuide de você na velhice. Se é que a gente vai ficar velho e não vai morrer antes, mas vai que fica velho, vai rolar, eles já vão ter que ter a obrigação de visitar a mãe, vai ter que a obrigação de visitar ainda a madrasta, que saco, quer dizer, é muita coisa. E daí você fala, bom, acho que eu tô fadada a morrer sozinha mesmo. E essa solidão, neste sentido de não gerei descendência, portanto não sou ancestral de ninguém, a não ser que tenha meu próprio filho. Mas posso não ser. Eu tô falando como uma madrasta que não tem. Não gerei descendência, não faço parte da árvore genealógica deles, a não ser que haja uma árvore genealógica que comece a abranger a família mosaico, o que também é legal. Mas a princípio, em termos de genética, não faço. E com relação até à documentação tal, não sou a responsável legal por essas pessoas. Então, essa insegurança, ela é avassaladora. Ela tem momentos que você tá mais em paz, tem momentos que não. Então, isso é só uma das inseguranças. Fora outras trilhões com relação ao seio familiar. Por exemplo, agora ganhamos o quê? Mais uma herdeira do papai? Vamos supor que o papai seja rico, tá? Exemplo daí, isso não é o meu caso. Mas vamos supor. E aí, agora, ela vai roubar meu patrimônio? Quer dizer, tem muita coisa que envolve. E aí, quando você entra na família, o que você quer a princípio é amar e ser amada, como quase toda relação. Que a gente entra e começa a ter um interlocutor. Você quer amar e ser amada, acolher e ser acolhida. Só que de repente você é catapultada, muitas vezes diariamente, pra fora do seio familiar. Eu lembro até de quais foram as catapultas. Aí catapulta e eu volto, catapulta e eu volto. Até que devagarzinho vai diminuindo e você vai se integrando. Então, esse puerpério, não se fala dele. Muitas mulheres nesse momento, o que eu compreendo, embora não seja o meu jeito, nem é o que eu defendo, mas falam, me esqueçam, eu quero ficar distante, são seus filhos, não são meus, eduque você, eles, beijo, tchau. Eu não defendo essa postura e eu sou, como aquilo que a Mari falou, é uma criança que está morando ali comigo naquele momento, enquanto ela estiver ali, é a minha responsabilidade também formar cidadãos. Mas tem madrasta que por proteção eu entendo, falo, eu não quero, porque eu tô com medo, eu posso ser rasgada por dentro depois e expulsa. Então, aí, bom, eu vou finalizar porque eu fico muito louca quando eu falo desse negócio de puerpério e a culpa é da Mariana, que foi quem inseriu em mim esse conceito, tá? Então, vocês culpem ela. Mas eu vou finalizar falando uma coisa. Eu nunca tinha feito essa relação até ontem. A relação que eu vou falar. A sensação que eu tenho que no inconsciente é um medo de uma expulsão eterna. A gente sabe que não vai ser expulsa da família, mas tem algum lugar lá dentro que a gente é expulsável. A mãe não é expulsável. O filho para a mãe também não é expulsável. Fora isso, o resto é expulsável. E aí, essa coisa da madrasta ter sido sempre como posta como má, ela nunca vai amar igual, ela não é capaz disso, ela só é capaz das piores ações. Fez pensar muito no mito de Lilith também, que foi expulsa do paraíso. Então eu acho que tem um lugar das mulheres más, ou seja, as que não se encaixam sob o manto de Maria, que para sempre vão temer a expulsão de qualquer coisa. E a gente é uma mulher, como madrasta, a gente vai, por um bom tempo na sociedade, ser encaixada com o manto da mulher má. O manto nosso é escuro e o manto branco e purificado, portanto, é o manto de Maria. Tudo isso parece muito lindo, esse estudo, falou, que mulher inteligente, mas dói.
Tudo isso dói, tudo isso é dor. Tudo isso não é nem um pouco de inteligência, na realidade é dor e observação da dor. E agora eu vou amar que a Mariana fale de puerpério, que é maravilhoso ouvir ela falar, mas vocês já ouviram aí, vocês estão em casa, sei lá onde, ouviram minha narrativa sobre o puerpério. Assim, as pessoas me perguntam se eu indico ser madrasta, eu tô refletindo com relação a isso. Eu tenho uma experiência feliz, mas são tantos sentimentos sombrios, às vezes, assim, que eu não sei responder. Eu indico as maiores descobertas, elas vêm quando a gente se expõe. As maiores descobertas, os maiores momentos de evolução, eles aparecem quando a gente tira a máscara e tira a nossa capa e fica nua. E eu fui atacada esses dias a gente tá gravando pré-Dia das Mães. E eu fui atacada por uma lembrança minha de 4 anos atrás que eu perdi uma gravidez. E eu tava escondendo tão bem, mas tão bem, porque eu tive uma filha depois. Então tá tudo bem. E eu passei 4 anos escondendo essa gravidez que eu perdi. Uma gravidez não planejada, mas muito querida. Foi uma gravidez muito querida. E eu fui dormir no sábado, eu descobri que meu aborto estava retido por intuição. Ninguém acreditou em mim, eu fui no hospital, menti que eu tava sangrando. Uma loucura. As pessoas agora vão ouvir isso, ficou público. E tudo bem. E eu tive a intuição de uma coisa que não tava bem ali. E ninguém acreditou em mim, eu fui pro hospital e eu tava com um aborto retido. E o meu médico falou, eu sugiro que você espere ele acontecer, que você não faça uma curetagem. E eu falei, doutor, se fosse a sua esposa, você indicaria isso? Ou você faria uma curetagem na mesma hora pra ela não sofrer? E ele falou, eu já orientei da mesma forma, a minha esposa também já passou por isso. E aí eu fui pra casa esperar esse aborto acontecer. E no sábado à noite, pré-Dia das Mães, eu fui dormir com a certeza de que eu ia abortar no Dia das Mães. E eu abortei no Dia das Mães. Um aborto natural, eu acordei sentindo, né? Era uma gravidez que tava com 13 semanas. E eu escondi isso tão bem que eu não encontrei durante esses últimos 4 anos. E além de eu esconder isso, esse trauma, porque é um trauma, né? A metáfora que eu usaria agora é que eu enchi um buraco de pedra e ainda tem uma florzinha em cima, que é a minha filha, que chama Flora. Só que a minha filha, ela não compensa a dor de uma gravidez perdida. Porque a dor de uma gravidez perdida é a dor de uma gravidez perdida. E agora eu escolhi viver de novo essa memória. O que ela pode me ensinar? O que essa memória que tá voltando pode me ensinar? E tá voltando, digo, porque eu tô sonhando com isso. Alô, Jung, né? Obrigada. Eu tô sonhando com isso, eu tô pensando nisso, eu tô lembrando desse momento. Então, se eu indico ser madrasta, eu não indico que você pegue o telefone e ligue pra alguém que tem filho pra casar por ser madrasta, mas se você se apaixonar por uma pessoa que tem filhos e isso vai fazer parte da sua vida, vai! Vai ser fácil? Não. Mas o que vai ser fácil na vida? Não tem. E aí eu vou trazer uma frase aí, até incluindo um pouco o tema da maternidade nisso. A nuance dessa frase é um pouquinho diferente. Mas é assim, mas você sabia que ele tinha filhos? Ou ela tinha filhos? Sim, meu amor, eu sabia. Mas eu não sabia como era. Eu não sabia como era viver isso todos os dias da minha vida. Porque não é só quando as crianças estão, é quando elas estão e não estão, porque elas existem. Então, você fala assim, amor, você transou sem camisinha no seu período fértil, você sabia que você podia engravidar? Sim, eu sabia, mas eu não sabia como era. E esse é o convite. Vamos descansar um pouquinho nessa cobrança que a gente tem e vamos viver essa jornada. E aí, sobre o puerpério, eu não sei se ele é um termo científico, médico, enfim, mas ele é um termo, aí a Aline pode nos explicar talvez melhor, mas ele é um período na definição da medicina que a genitália vai demorar para voltar ao normal, se é que volta. Mas enfim, é o tempo que o corpo demora para voltar ao seu normal, ou seu novo normal, sei lá se existe isso, depois de parir um ser humano. Isso é a definição do puerpério. Só que não falaram que ele envolve mudanças fisiológicas, emocionais,
e químicas no corpo. É tipo, tem coisas acontecendo nesse corpo. Não é só, tipo, abriu ou cicatrizou o corte pra quem teve cesárea. Não é só isso. É uma montanha russa surreal de emoções. É uma coisa muito doida. E a mãe, porque ela tem a legitimidade, e tem muita gente que não dá a legitimidade do puerpério pra mulher, e a gente precisa falar disso, talvez a Aline queira falar um pouco sobre isso. Tem muita gente que trata o puerpério da maternidade como um mimimi. Isso é uma palhaçada, sem tamanho, assim. E a madrastidade, ela não tem puerpério. E, como você bem fala, sempre lê, ela não é legítima. A madrastidade, ela não é legitimada na sociedade. Ela não é, tipo, alguma madrasta alguma vez chegou numa escola e foi abraçada por outras mulheres. Oi, madrasta, bem-vinda! Você quer entrar no grupo do WhatsApp? Nunca! Quer dizer, eu já preciso falar. As mães da escola dos meninos, elas são muito fofas. Elas sempre foram muito fofas comigo, mesmo antes de eu ter a Flora. Mas o padrão não é esse. E se a gente for olhar pessoas com menos acesso à informação, com menos discernimento, madrasta é bruxa. Madrasta é bruxa, madrasta é má, madrasta do inferno, quer roubar meu pai. Quer roubar o dinheiro do meu pai. Essa mulher quer roubar o dinheiro do meu pai. É muito dolorido. Então, a madrastidade, ela precisa de um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação, ele vai funcionar muito melhor se ele tiver conversa. E eu frequentemente pergunto para os meus enteados: e aí? Tá legal essa madrasta que eu tô sendo pra vocês? Não no sentido de que eles vão escolher, porque não é assim, eu sou uma adulta responsável por eles. E aí, quando você tava falando, Lê, de... É muito bom isso. Eu pari uma criatura de 12 anos. Eu pari um de 6 e um de 11, né? Eu pari crianças que já jogavam futebol. E eu lembro a primeira vez que eu fiquei sozinha com eles. E eu amo criança, eu já tinha cuidado de muita criança. Eu tinha cuidado de crianças numa rotina mais... Crianças menores, mas numa rotina mais determinada por mim, assim, e não uma rotina da casa, né? E eu lembro que era fim de tarde, assim, numa quarta-feira, e eu liguei pro Rodrigo, eles chegaram, e aí eu liguei pro Rodrigo e falei: tá, o que eu faço? E aí ele falou: então... banho, jantar, escovar dente. Tá, mas e aí, Mari? Eles falam. Fala com eles. Pergunta o que eles querem comer ou dá algumas opções e vê o que eles querem. Tipo, eles conversam. Pode conversar com eles, tá tudo bem. E, bom, e assim começa. Então, eu tive 0 tempo de adaptação. Essas crianças, elas aparecem. Tipo, olha, eu agora tenho crianças aqui na minha vida. E na minha casa, e cartas de Pokémon espalhadas por tudo, porque, né, é o que tinha aqui, cartas de Pokémon. Então, assim, madrastas, mães, pessoas que estão ouvindo, mulheres que estão nos ouvindo desse lugar, a vida e esses relacionamentos, eles se formam com o tempo. A única coisa que nasce pronta é eletrodoméstico, é fogão, geladeira, ele nasce pronto. A gente não nasce pronto. O meu relacionamento com a minha madrasta, ele continua mudando. E faz 20 anos. Vai continuar mudando. E vai mudar, e a base é isso. Tá bom, a gente se respeita, a gente se ama, a gente quer fazer isso? Quer. Então tá, então a gente tem uma base. E vai mudar. E é assim que é a vida. Chama evolução, né? Tipo isso. Eu leio os comentários nos posts das 2 páginas. Somos Madrastas e Acolhendo Mães. Eu fico sempre muito tocada com as histórias. E me dá uma perspectiva de, às vezes, sentir muita culpa de coisas que eu poderia ter feito melhor com a madrasta dos meus filhos. E de um lugar de muito privilégio, de saber que eu tenho acesso a todas essas coisas e a maior parte das mulheres brasileiras são mães solo, então elas não têm nem não tem uma madrasta, não tem um pai presente, então é de domingo a domingo, 24 horas por dia, 365 dias por semana, são elas e só elas, mas... Eu tô muito tocada hoje, porque esse episódio tá indo para lugares que eu não imaginei. Geralmente eu sento aqui com o meu roteiro e eu consigo me manter meio no controle das minhas emoções e da conversa, mas a gente tá indo para lugares que eu não imaginava. Eu queria trazer uma provocação, mais uma, pra Aline,
E eu queria saber se você acha que, escutando a Mariana e a Letícia, você acha que para a próxima geração, né, que a gente fala em mudanças levam pelo menos uma geração para acontecer, você acha que a gente está mais perto, Aline, desse mundo ideal de empatia, de conversa, de deixar as coisas acontecerem, de deixar a madrasta se apresentar como madrasta, de deixar a mãe viver essas emoções, sentir esse abandono, sentir esse luto do fim dessa relação, porque a gente sabe que as mulheres passam por muita coisa, não são só os filhos que estão na nossa balança quando a gente se divorcia. A Aline falou do autocuidado, da necessidade disso, mas você acha que a gente está mais próximo desse ideal, Aline? Eu acho que sim. Eu não sei em que passos, né, mas o que eu percebo, pelo menos as mulheres que estão à minha volta, né, elas estão em afinidade com o que eu acredito. Então eu vejo essas mulheres aí desenvolvendo a habilidade da empatia, porque é algo que a gente pode ensinar. Se eu não tenho isso naturalmente, né? As crianças têm, isso daí é natural das crianças, a gente cresce e vai perdendo. Eu acho que é possível, sim, até porque as famílias, elas estão mudando de configuração, né? As famílias, elas não são essa coisa, né, pai, mãe e filhinho, comercial de margarina. Então, eu acho que a gente tem um papel aí, talvez com um pouco mais de consciência, talvez pela própria experiência, de provocar as pessoas a essas reflexões, né? Eu, pelo menos, aqui na minha casa, na criação dos meus filhos, eu estimulo muito isso, porque as diferenças, elas são, ninguém é igual, a grande realidade é que ninguém é igual, né? E as realidades das crianças à volta serão diferentes. Mas pelo que eu vejo, pelas conversas que eu tenho, as mulheres que chegam perto, é evidente que é um relacionamento que acaba mal, né? Eu vejo muitas mulheres, a madrasta na posição de entrar nessa guerra que existe entre pai e mãe, porque isso acontece, né? Vi alguns comentários, eu sigo alguns advogados que falam sobre essas questões e tal, vi alguns comentários que existem as histórias pregressas, que eu vejo muito em relacionamentos que terminam mal. A ex é a louca, né? E aí a mulher que chega, ela compra esse discurso. E aí é muito fácil criticar e julgar. Então, eu acredito que a gente está desenvolvendo, até porque, na verdade, eu acho que a grande questão é que quando a gente começa a dar nome às coisas, elas tomam forma e já é um grande alívio, né? Eu vejo aqui com as crianças, né, dar nome aos sentimentos, ensiná-los a expressar as próprias emoções, porque eles estão nessa fase. E eu falo para as mulheres também, é legítimo isso que você sente. Então a gente também está aprendendo a dar nome porque a gente não teve educação emocional. A nossa geração não teve, a gente está maternando e aprendendo junto, e esse processo, eles provavelmente, quando tiverem os filhos deles, eles vão ter muito mais habilidades do que eu tenho hoje. Então eu acho que sim, que é possível. Hoje eu estou conhecendo uma perspectiva que eu, por exemplo, eu tinha conversas muito pontuais, né, de madrastas que vinham, né, a mãe abandonou. E eu falei, não, eu conheço o caso, né, e a gente fala muito sobre abandono paterno, mas a gente não fala sobre abandono materno, porque existem mães que abandonam. E aí tem essa, né, esse ideal cristã da Maria Imaculada, mãe imaculada, e o abandono materno, ele é legítimo, inclusive para que essa mulher não seja apedrejada, porque a gente não faz isso com os pais. Então eu acho que a gente está nesse momento aí de desenvolver essa consciência, de expandir os horizontes. As redes, elas têm esse poder de chegar a cada vez mais mulheres, conteúdos de qualidade, né? Enfim, cada uma aí vai produzir de diversos canais, mas eu acho que o acesso à informação é muito maior. Puerpério, por exemplo, existem livros que eu fui ler, que eu fui conhecer depois que o puerpério tinha passado, mas só o fato de eu saber dar nome ao que eu tinha passado já foi um alívio, porque a questão da culpa aí que a gente fala, a culpa é uma lógica da nossa mente, né, que está associada à lógica cristã, que tem a necessidade de punir. Se eu fiz algo errado, eu tenho que ser punido. Se eu sou punida, eu me liberto. Então a culpa vem muito desse lugar, que é uma coisa que eu bato muito, porque muitas mulheres falam sobre essa culpa, né, e aí até pra Júlia, você fez o que era possível com o que você tinha. Se você tivesse um nível de consciência maior, você teria feito diferente. Então eu acho que é aprender com o passado. Eu acho que o movimento é isso. Errei, reconheci. Daqui pra frente, o que eu aprendi, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer melhor. Sempre se colocar pra frente, porque senão a gente fica batendo cabeça no passado. Então eu acho que sempre o caminho é tentar aliviar,
né, dar leveza à vida, porque a gente não veio aqui para sofrer, a gente não veio para ser punido, Deus não é essa figura, né, para quem acredita. Então, eu acho que sim, eu acredito muito nessa evolução, eu acho que a gente ganha voz, né, onde que eu imaginaria que de repente o meu trabalho aqui, né, numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, eu atendo mulheres no mundo inteiro, brasileiras no mundo inteiro, atendo agora, né, tá vindo portuguesa, paraguaia, e é uma coisa, são universos que a gente, meu Deus, olha só, e assim é muito bonito ver quando as mulheres estão nesse processo de cura, nesse processo de acolhimento de si mesma, né? Porque é bom que alguém me acolha, mas eu tenho que aprender a fazer isso por eu mesma. Ontem mesmo eu estava nesse processo, meu Deus, já fiz tanta coisa errada e tal, e daqui a pouco eu pensei, o que eu posso fazer? Bom, eu tô fazendo, eu tô cuidando de mim e cuidando dos meus processos e aliviando isso, então eu tenho consciência do que eu errei, né, do que eu posso melhorar, o que eu sou capaz de fazer, aonde que eu preciso investigar, o que eu preciso mexer, para que eu não repita, né, para que eu não cometa os mesmos erros. Então, assim, né, eu acho que a gente recebe as crianças com tanta amorosidade, com tanta empatia, só que a gente não consegue fazer isso pela gente mesma. Somos as piores críticas, isso, enfim, né, vem de uma estrutura, a forma com que é criado, esse ideal de perfeição e tal, mas, né, eu acho que no momento que eu consigo dar colo para minha dor, eu consigo aliviar um pouquinho. Então, respondendo a tua pergunta, acredito sim que a gente está evoluindo, acredito pelas crianças, eu percebo isso pelas crianças, assim, eu vejo que eu estou acertando pelo que os meus filhos falam, pela forma, né, eles estão atentos às minhas reações, às vezes, mãe, por que você tá com essa cara? Você tá triste, né? Então, eles estão, né, vindo com essa força, né, e principalmente quando a gente fala aí de uma estrutura onde que a mulher é vista de uma forma, o patriarcado e tal, né, eu vejo pelo meu menino, né, o jeito, a forma, e evidente que ele vai começar a crescer e aí ele vai ser moldado um pouco pelo que tá à volta dele, mas eu tô construindo a base, e aí vai ser uma escolha dele, ele vai fazer as escolhas dele, eu tô com consciência, né, que eu fiz a base e ofereci o melhor que eu podia diante do que eu tenho. E aí, né, até porque a gente tem que aprender que a gente não controla o futuro dos outros, a gente mal e mal controla as nossas próprias emoções, como controlar o dos filhos. Mas o que eu vejo é algo positivo, assim, e não é só eles, eu vejo as outras crianças também, né, então isso dá tipo assim, às vezes o negócio tá feio, mas não, tá vindo gente melhor por aí, eu acho que as coisas vão ficar melhores. E você, Mari, o que você acha que essa mudança traz pra gente? E pra quem tá escutando esse barulhinho delicioso aí da casa da Aline, é isso, a gente gravando podcast, mas os filhos estão aqui com a gente de um jeito ou de outro. Às vezes eles vão pedir atenção e é delicioso esse barulho. Mas, Mari, o que você acha que as madrastas precisam mais das mães? É aceitação, é respeito, é tempo para processar esses sentimentos que a Aline falou, é diálogo? O que você acha? O que as madrastas precisam mais das mães? Eu posso responder essa pergunta dando 3 passos atrás? Primeiro, as madrastas precisam mais delas mesmas. Elas precisam diminuir as expectativas, elas precisam acreditar que elas têm um lugar, que elas importam, que elas são uma referência, que elas são amadas, que elas são queridas e que elas têm um lugar. Porque se a madrasta não acreditar que ela tem um lugar, e aí a Lê pode falar sobre isso depois, porque eu tenho certeza que a Lê, no fundo, sabe o lugar incrível que ela tem com os enteados dela. Se a gente não acreditar que a gente importa, não adianta mãe, pai, tio, Globo News, Fantástico, Dia Internacional, Mundial, passeata. Não adianta alguém nos reconhecer se a gente não se reconhece. Então, a primeira coisa que a madrasta, que eu acredito nesse lugar é: você importa. Você, como madrasta, importa. E aí, eu vou falar isso com uma citação para embasar isso, tá? Porque não é uma coisa que a Mari acha. Tem uma psicanalista francesa, e a gente já falou até um pouco dela já nos grupos, tal, eu já comentei com a Ju, chama Françoise Douto, que eu não sei como é que se diz direito, mas é tipo isso. E ela tem um livro que chama Quando os Pais se Separam, que é um livro muito maravilhoso.
E o que ela fala é, mesmo depois da separação dos pais, essa tríade, e não importa se o relacionamento é hétero ou homo, a tríade, o que dá a vida a uma criança, isso é dado, é um homem e uma mulher. A tríade, ela é muito importante. E o que a Françoise fala é, essa tríade, ela é saudável para a criança. Então, Lê, quando você chega e o mais velho tinha tomado o lugar na frente e você chega, você não rouba o lugar dele na frente, você ocupa o seu lugar na tríade. Mesmo que a tríade tenha homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, não importa. Então, a visão da criança de que existem esses dois adultos fundamentalmente criadores, não importa se é a mãe naquele lugar ou não é, dentro de uma casa existe uma tríade e a criança tem essa segurança, isso é muito mais saudável emocionalmente para a criança do que uma madrasta que se rebaixa e fica debatendo com a criança como se fosse criança, do que uma madrasta que foge, que não quer colocar o limite, que não quer dizer, meu, você não vai tomar sorvete de novo. Se uma madrasta fala isso, ela é um desserviço pra criança. Ela pode achar que ela tá agradando naquele momento, mas ela não tá. Psiquicamente ela não tá. E daí a gente pode fazer um podcast só sobre esse livro, porque ele é fenomenal. É uma calmaria pro coração das pessoas que, como a Ju fala no início, esse tortuoso caminho ou jornada pós-divórcio. Então, assim, o adulto que novamente encontra um par, isso, psiquicamente pra criança, é mais saudável do que... E aí, bom, a gente pode falar sobre muitas configurações que acontecem, mas, por exemplo, uma mãe que fica eternamente sozinha e os filhos homem tomam o lugar desse pai, e daí complica também, porque filho é filho. Enfim, vocês entenderam. Mas o que a madrasta precisa, primeiro, é acreditar que ela importa. E aí, tipo, caguei pro Walt Disney. Vamos lembrar que o problema da madrasta da Branca de Neve não era a Branca de Neve. Ela era narcisista. O problema dela não era a menina, ela era narcisista. E aí a menina foi uma ameaça. Quando ela fala espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, ela é apaixonada pela própria imagem. Se fosse a tia, ia acontecer igual. Se fosse a irmã do cara, ia acontecer igual. Se fosse uma vizinha, ia acontecer igual, entendeu? Se fosse a filha da bruxa má, ia ser igual, talvez pior. Porque o filho rebate a nossa sombra muito mais do que enteado, né? Ferida narcisística que chama isso. Então, o que a madrasta precisa, em primeiro lugar, dela mesma? E de um grupo de mulheres. E de um grupo de amigas. E a Lê sabe, a gente tem um grupo de mulheres que a gente se encontrou. E que, cara, o mundo ia estar muito foda pra mim se a gente não tivesse aquele lugar pra conversar. Se não tivesse aquele grupo de mulheres que a gente conversa. E lá a gente pode falar do jeito que vier. E é tão bom ter um lugar que você pode falar do jeito que a coisa vem. Porque muitas vezes a gente só consegue refletir sobre o que vem depois que veio. Então, rede de apoio não é muito bom pra isso. A coisa vem e a gente tem alguém que tá ali, que é tipo um container, assim, não, eu vou aguentar, eu vou segurar você. E segundo, né, o que a madrasta... dando outro passo, né? Então, eu dei 3 pra trás, agora eu vou dar mais um pra frente. A madrasta, ela tem uma relação com as crianças. E eu acho tão bonito quando a gente olha menos, vamos supor, pela altura, tá? Quando a gente olha menos pro lado e mais pra baixo, porque a criança tá embaixo, e a gente se abaixa, e a gente tá com a criança. Porque eu não sei o que a madrasta precisa da mãe. Eu não sei o que a madrasta... A existência da madrasta, ela acontece porque existem aquelas crianças. Olha pra elas, conversa com elas, combina com elas, decide com elas, convida, ama, se irrita, briga, xinga, pede desculpa. E são aquelas crianças que estão ali. E eu acho tão mágico ter crianças ao redor. De verdade, assim. Eu acho que independente do desejo de gestar ou de parir, ter crianças ao nosso redor é uma coisa tão, tão mágica que se eu pudesse sair na rua agora, e eu faço muito isso, né? Toda criança que eu encontro, eu imagino que ela também é minha. Ela é nossa. Então, é difícil. Eu falei no outro episódio, eu vou falar de novo. Madrastas, lembrem que do outro lado existe uma mulher que se separou, que um dia acreditou num sonho de um casamento que iria durar uma vida inteira. A gente casa acreditando isso. Ninguém casa, não, acho que daqui a uns 7 anos acho que vai acabar esse negócio, mas vou casar igual. Não é assim, a gente casa acreditando que vai ser pra sempre. E o que a gente precisa umas das outras
madrastas, mães, mulheres, é um pouquinho mais de compaixão, principalmente com a gente mesma, e um pouquinho mais de paciência com o tempo das coisas. Essa semana eu sonhei com uma frase de um livro que chama Lavoura Arcaica, do Radu Nassar. Ele fala assim: só a justa medida de tempo dá a justa natureza das coisas. Tem muita vida, sabe? Vamos se abraçar, vamos se perdoar, né? Pode ser? Pode sim. Eu vou citar agora uma pessoa que eu considero muito, que é o avô do Peter Parker, do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você, mãe, madrasta, amiga nerd, vai saber exatamente do que eu tô falando agora. No filme do Homem-Aranha, o avô do Homem-Aranha fala isso pra ele, e eu acho que é isso, assim, quando você se propõe a estar na vida de uma criança, seja na medida que for, porque no episódio que a gente teve com o advogado citou, ele falou assim, existem níveis diferentes nessa vida de padrastos e madrastas. Você pode fazer uma escolha de ser brother dessa criança, de ser amigo dessa criança, e é isso, e isso pode mudar amanhã, mas hoje é isso que você está disposto. Você não está disposto a criar, você não está disposto a educar, você está disposto a, quando a criança está ali, você ser bacana com aquela criança. Mas também tem essa escolha de se jogar de cabeça, e quando a gente começou o podcast, eu e a Letícia dissemos que se a gente tocasse uma mãe e uma madrasta para elas decidirem que elas não vão se odiar e que elas vão seguir juntas, a gente já vai ter cumprido a missão do podcast. Para você que está ouvindo a gente, esse episódio vai ser atípico. Ele ficou grande, mas ele ficou importante, cheio de informações que a gente quer que vocês tenham por completo. Então, o episódio de hoje vai ser dividido em 2 partes. Uma das partes você vai escutar na segunda-feira e o outro você vai receber na terça-feira, logo em seguida.